Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite carinhoso do Marcelo, da Suzana, aos benfeitores amigos desta casa e a todos vocês que estão aqui hoje, não é? Nós queremos também parabenizar pelo evento, estivemos lá e realmente foi algo ímpar, onde nós tivemos a oportunidade de nos banharmos ali com informações, com pensamentos, com a vibração amorosa daquele espaço, daquele ambiente. E sempre que a gente se retira de uma ocasião dessa, nós saímos fortalecidos, reconfortados e parece que as nossas energias são recarregadas, né? E a gente começa de novo a trabalhar, porque não existe outro caminho senão do estudo, do trabalho e do amor. Então hoje nós escolhemos como tema, quando nos disseram sobre esta palestra, nós pensamos em falar sobre o pensamento. E aqui nós colocamos a figura de uma criança e logo abaixo uma frase. A criança para ilustrar o quanto nós ainda engatinhamos na condição de entender a grandiosidade da utilização do nosso pensamento. Uma força tão grande, uma condição que poderia e que poderá nos trazer muito crescimento, mas que nós ainda não sabemos como utilizar adequadamente. Às vezes, teoricamente, até sabemos, mas na hora da prática, ficamos devendo para aquilo que nós já entendemos como sendo necessário. Então, nós colocamos uma frase de René Descartes, que ele diz o seguinte: penso, logo existo. Descartes foi um filósofo e no momento que ele criou essa frase, ele estava então refletindo, como todo bom filósofo, né? Pensando, maturando, idealizando o seu pensamento. Nós todos sabemos que a doutrina espírita tem a parte filosófica e ela é uma das vertentes, um dos tripés da nossa querida doutrina. E nessa condição de elaboração mental, ele questionava, ele se perguntava sobre a existência, sobre a vida, sobre o que era real, verdadeiro ou não. E ele disse, de repente, espera um pouco, eu estou pensando, eu estou idealizando, eu estou vivo, então eu existo. E ali ele começa realmente a se observar como uma individualidade, como algo a mais do que o normal, algo a mais do que aquilo que antes ele estava elaborando mentalmente. Então, nós sabemos, quando nós observamos tudo que nos cerca, nós entendemos que, também vindo de vários escritores, vários autores espirituais, que tudo na vida nasceu pelo pensamento. Todo o universo ele foi criado a partir do pensamento de Deus. Então Deus pensou, desejou e criou. Se nós observarmos o tamanho do universo, ou aquilo que hoje nós já conseguimos compreender como sendo o infinito, o universo, nós vamos perceber a condição da potência desse pensamento do Criador. Ele pensou, desejou e o universo foi criado. Cada um de nós foi criado a partir do pensamento de Deus. Parece pouco, mas com certeza todos nós que somos seus filhos temos possibilidades semelhantes, não é? Dentro claro, da relatividade. E quando Deus criou a todos nós, Ele se utilizou da matéria, mas o seu pensamento atua sobre a matéria. E nós vamos então perceber que, segundo André Luiz, nós vivemos no hálito de Deus. Nós somos como peixes mergulhados dentro do oceano da vida. Cada peixe tem a sua beleza, cada peixe tem a sua história, cada peixe tem a sua possibilidade, mas fomos todos criados por Deus. E vivemos dentro desse hálito do Criador, vivemos dentro da sua vibração amorosa que acolhe, que nos envolve e que possibilita o nosso crescimento. Por maior que seja a nossa dificuldade, hoje até nós conversávamos isso no estudo, no preparo,
por maior que seja a nossa dificuldade, nós temos sempre que lembrar que nós não estamos sozinhos. Que nós vivemos submersos no amor de Deus. O que às vezes nos falta é a condição de perceber, porque nós nos fechamos. Nós deixamos de ser peixe para ser ostra, né? Fechados em nós mesmos e deixando de nos banhar com todas as potencialidades que Deus criou para nós e nos cerca. Para que um dia nós realmente venhamos a ser um arcanjo, não é? Emmanuel fala no livro Fonte Viva que cada um de nós trilhou um caminho muito grande até chegarmos até hoje. Temos que, hoje como estamos, e vamos ainda ter que trilhar um caminho mais longo ainda, né? Emmanuel nos diz que o nosso caminho será do átomo ao arcanjo, nos lembrando sobre a condição da nossa vivência nos 3 reinos, o aprendizado que nós realizamos em cada uma das etapas do nosso crescimento espiritual. As coisas não se realizam de um dia para a noite. Nós sabemos da dificuldade que foi a nossa vida até aqui, mas por essa dificuldade nós não podemos deixar de agradecer a Deus, porque nunca nos faltou o apoio, nunca nos faltou a sustentação para que nós chegássemos até onde estamos hoje. Alguns de nós podem não se achar merecedor, alguns de nós podem não se dar o valor adequado, reclamar da vida, reclamar das situações que hoje esteja vivenciando, mas a gente costuma dizer que se nós pararmos para perceber, você nunca esteve tão bem quanto você é hoje. Nós nunca estivemos tão bem na história das nossas vidas como hoje, porque a reencarnação ela é dinâmica. Ontem nós estávamos de uma maneira, hoje estamos de outra, amanhã vamos estar de outra forma. Então, mesmo dentro das maiores dificuldades, nós não podemos esquecer daquilo que já fomos. Gostaria que vocês pensassem no primeiro dia que vocês adentraram esta casa, ou ainda no primeiro dia que vocês conheceram a doutrina espírita. Lembraram? Alguns começam com um livro, outros começam com uma palestra. Houve algum crescimento? Sim ou não? Evidente. Então, muito. Outros, mais ou menos. Mas mesmo mais ou menos teve, não é? Nós ainda engatinhamos, nós ainda estamos ali aprendendo, mas cada dia é fator decisivo no nosso aprendizado. Ontem nós fomos dormir com uma ideia. Pensamos, refletimos, elaboramos mentalmente, né? Às vezes a gente até puxa a própria orelha e acorda com uma outra ideia, ou mesmo durante o dia nós mudamos de ideia. Mas o que é esse mudar de ideia? O que é essa condição de reflexão? Por onde será que tudo isso nasce? Como será que isso é possível? Não é? Porque do átomo ao arcanjo, o que nós estamos definitivamente lutando para conquistar é... Obrigada. Além de cantar bem, ela é gentil, gente. Que beleza. Então, além de nós buscarmos essa condição do crescimento, nós precisamos buscar os mecanismos que nos tragam a condição de entender quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, não é? Então, tudo isso é muito importante para nos auxiliar neste caminho de crescimento. Elaborar mentalmente tudo aquilo que é necessário para que nós possamos nos conscientizar racionalmente daquilo que precisa ser compreendido. Precisamos entender que somos co-criadores. E isso é algo muito interessante, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar ou para perceber, mas tudo nasce de um sentimento. Nós sentimos, pensamos e agimos. Então, tudo vem do nosso sentimento. Só que esse sentimento, no nosso estágio evolutivo atual, ele ainda é muito instável, ele ainda está baseado na nossa visão limitada da vida.
O nosso sentimento, ele vem como algo gerado pelo instinto, ele vem como algo incontrolável muitas vezes. Basta que alguém pise no nosso calo, no nosso joanete, no nosso esporão. Basta que alguém fira o nosso orgulho, a nossa vaidade, que alguém nos frustre, que alguém tire o doce da nossa boca. E isso é incontrolável. Quando nós nos sentimos feridos ou atacados, o sentimento vem. É assim ou não é? Isso pode ser físico ou pode ser emocional. Mas o sentimento, ele existe. Ninguém pensa primeiro para depois sentir. Nós sentimos primeiro. Quem aqui já se apaixonou? Levante a mão, por favor. Graças a Deus, a maioria. E esse sentir-se apaixonado, ele nos traz sensações maravilhosas. Pelo menos nos primeiros 2, 3 anos da vida, enquanto a paixão está ali avassaladora, isso é maravilhoso, né? Depois fica melhor ainda, porque a gente deixa de estar apaixonado e aprende a amar, e aí são outras situações, isso melhora, né? Quando nós sabemos encaminhar o sentimento. Mas a paixão é algo que vem e você não pensa. Quando você percebe, você está sonhando com a pessoa amada, sentindo como se estivesse flutuando, não é? É o sentimento que vem e que toma conta de nós. Mas o sentimento apenas sozinho, ele é perigoso. Porque nós ainda não aprendemos nós ainda não possuímos os sentimentos adequados, corretos, né? Então nós precisamos do nosso pensamento, da nossa vontade para direcionar, controlar e educar os nossos sentimentos. Porque se o pensamento não entra em ação para isso, as nossas atitudes serão extremamente danosas para a nossa vida. Então, quando nós entendemos que somos co-criadores, quando nós nos conscientizamos disso, nós precisamos realmente identificar a potência do nosso pensamento. O pensamento, ele é inerente ao espírito. Cada um de nós nasceu já com a condição de pensar, mas o fruto deste pensamento, ele não é algo abstrato. O fruto do pensamento se torna matéria mental. Nós já estudamos, talvez a grande maioria de nós já tenha estudado sobre isso. Nós plasmamos, nós idealizamos e nós alimentamos a matéria mental. Nós nunca, só para ilustrar a força do nosso pensamento, nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno uma passagem muito interessante de um senhor que vai visitar um amigo. E este amigo estava pensando, elaborando mentalmente, acabara de ler um livro sobre anjos e demônios, não é? E ele então começou a pensar na figura diabólica, na figura do demônio pequenininho, né? Do demônio que fica pulando, que fica ali perturbando a todos. E ele pensou tanto nisso, que ele acabou criando mentalmente, dando forma e alimentando aquilo que era fruto do seu pensamento. Chegou um colega, um companheiro, que tinha a condição de enxergar melhor, né, que tinha uma vidência, e ele viu na sala um diabinho pulando daqui para lá, e ele não conseguiu entender o que estava acontecendo, até que o seu anfitrião lhe informou que ele havia realmente pensado durante muito tempo naquela figura pequenininha. Então vejam, ele criou, ele alimentou e ele fez a manutenção da sua criação mental. Nós atendemos muitas pessoas lá na Federação Espírita, como vocês, evidentemente, muitas pessoas nos visitam buscando ajuda, apoio, e lá nós temos um departamento, não sei aqui como vocês chamam, mas é o DEPOI, o que em muitas casas espíritas é o atendimento fraterno, não é? Então a pessoa chega e ali com alguma dificuldade, conta o seu problema, nos traz a
as suas dificuldades. E todos nós somos muito atentos, porque algumas pessoas, no treinamento que nós damos aos colaboradores, nós pedimos para que realmente fiquem muito atentos, porque nós recebemos um grande número de pessoas. Alguns estão com ideias que precisam de um atendimento de emergência, principalmente os suicidas, aqueles que estão com uma dor muito grande. Então nós temos um cuidado, como todas as casas, nesse sentido. E de repente, num determinado dia, chega uma companheira para a dirigente do DEPOI, que é esse atendimento fraterno, diz: olha, é para a dirigente do dia, olha, por favor me acompanhe, porque nós estamos com um caso muito sério. Essa pessoa tinha a condição da vidência, ela enxergava, e ela disse: olha, eu vejo uma faca plasmada na cabeça da pessoa, ela está pensando em se matar. Mas o engraçado é que ela não disse nada para mim. E eu fico preocupado, porque de repente ela não está querendo dizer o que está acontecendo com ela. Será que eu só podia atendê-la? A dirigente então vai até a assistida e começa a conversar com ela, com todo jeito, com todo tato. Minha filha, me diga o que está acontecendo. Tá tudo bem com você? Tá, tudo bem. Eu estou com alguns problemas, mas nada sério. Gostaria mesmo de tomar um passe, assistir algumas palestras. Mas você tem certeza que não tem nada acontecendo com você? Não tem nada te preocupando, nada tirando o seu sossego? Olha, na verdade tem. Eu saí de casa e deixei meus 2 filhos em casa. Um de 5 e um de 8 anos. O de 8 é meio distraído e o de 5 é terrível. E eu estou preocupada porque eu deixei uma faca em cima da pia. De tanto pensar na faca, ela acabou criando mentalmente, claro que ela tinha uma condição diferenciada com relação ao ectoplasma e tudo mais, mas ela, não para todo mundo, ela não materializou, mas ela, de tanto pensar na faca, a pessoa que tinha uma condição melhor de evidência viu a faca plasmada em cima da sua cabeça. Então, cuidado com aquilo que nós estamos pensando. Dá uma limpadinha, não é? Porque às vezes nós plasmamos, às vezes não. Nós plasmamos em nosso redor aquilo que mais pensamos. Então nós criamos, vejam como Deus é maravilhoso. Um dia nós seremos co-criadores do universo, mas estamos passando por um período de aprendizado, tentando elaborar e criar as coisas da nossa própria vida. E a grande maioria de nós ainda não passou na lição, ainda não conseguiu passar no teste, né? Então, temos que observar ao nosso redor aquilo que nós criamos, daquilo que nós fazemos a manutenção dos nossos pensamentos, porque existem certos sentimentos que chegam, isso a gente não pode evitar. Mas pegar o sentimento, alimentá-lo todo dia, dar a ele todo dia uma ração, uma comidinha, pegar ele no colo e ficar embalando, não é? Um pensamento negativo, isso vai nos levar, como disse Emmanuel na lição do começo, não é? Quando nós não conseguimos cortar os pensamentos negativos, quando nós não conseguimos dar a eles o encaminhamento adequado, nós não somos mais senhores da nossa vida. Quem manda na nossa vida são os pensamentos que nós alimentamos. E quando nós alimentamos pensamentos negativos, eles vão atuar de forma tão danosa, podendo prejudicar até mesmo a nossa saúde. Mas como é que isso funciona? Nós sabemos, estudando André Luiz, quem quiser um pouco mais de informação, nós encontramos, principalmente no livro Mecanismos da Mediunidade, uma verdadeira enciclopédia sobre o poder do pensamento, mediunidade e pensamento. E lá, André Luiz, ele vai descrever de uma forma muito feliz a condição das ondas mentais. Eu sinto, penso. Pela minha vontade, o meu pensamento, ele caminha no universo
através do fluido cósmico, por ondas. Aliás, o nosso universo, ele é recheado de ondas. Alguém gostaria de me dar um exemplo de ondas que nós conhecemos? Onda de calor, ondas sonoras, que mais? Eletromagnéticas. Quem se lembra do micro? Ondas, né? Nós temos vários aparelhos que funcionam desta maneira. Aparelhos que fazem exames no nosso corpo físico, né? Nós temos o raio-x, nós temos vários aparelhos que que trabalham por essa emissão de ondas que caminham também pelo universo, não é? Só que a onda do pensamento, ela é ilimitada. As ondas materiais, elas têm um certo limite, mas a onda do pensamento, as ondas mentais, elas caminham pelo infinito. Então as ondas, elas funcionam mais ou menos assim. Se vocês olharem o desenho, logo no começo, quando nós temos essa onda vermelha, aqui nós temos as ondas longas. Elas demoram para fazer o percurso. É como se elas encontrassem uma certa resistência, porque elas não têm força. E elas são, na verdade, emitidas por uma energia muito pesada. Então elas demoram para se propagar. Logo no meio nós temos as ondas médias. Então, aqui no meio nós vamos encontrar, logo no começo, desculpem, quem emite essas ondas mais longas são pensamentos mais negativos, são criaturas mais primitivas, pessoas que ainda estão, ou momentaneamente, ou na sua constituição física, pessoas que têm maiores dificuldades no campo do sentimento. São mais materializados, mais pesados, então elas demoram para caminhar. Logo no meio nós temos já as ondas médias. Então nós encontramos aí as pessoas que já têm um pensamento, já têm um sentimento mais depurado. E as ondas azuis, as que estão aqui no último espaço, André Luiz vai nos dizer que estas ondas são emitidas já por criaturas celestes. São ondas super, ultra curtas. Então, o pensamento dos espíritos mais elevados, ele é assim. Ele é muito rápido. Ele é muito potente, porque ele é menos materializado. Quando nós chegamos no centro espírita, não é? Então a nossa... Como é o nome? Priscila? Não? Patrícia. Ela cantou para nós. Por que ela cantou para nós? Quem sabe? Ninguém sabe? Exatamente. Para harmonizar. A música, ela é muito potente nesse sentido. Para harmonizar, para trabalhar os nossos sentimentos, não é? A Denise, é isso? Ela trabalhou conosco um capítulo do Fonte Viva, justamente para que o nosso pensamento pudesse o quê? Sair do chão. Para que nós pudéssemos esquecer as nossas dificuldades mais urgentes, para que nós deixássemos do lado de fora as nossas dificuldades, os nossos problemas. E para que o nosso pensamento ganhasse mais força e pudesse se unir aos pensamentos dos mentores que aqui estão. Porque quando nós temos um pensamento negativo, ele fica tão pesado que nós não conseguimos entrar na sintonia com a espiritualidade. E a espiritualidade, aqui neste salão, quando nós auxiliamos, quando nós nos ligamos ao Evangelho, ao amor, ao bem, quando a nossa vontade é de nos melhorarmos, de buscarmos algo melhor para a nossa vida, nós elevamos o nosso pensamento. Elevando o pensamento, entramos em sintonia com a espiritualidade. Entrando na sintonia com a espiritualidade, eles conseguem nos auxiliar. Quem lê o Nosso Lar? Vocês se lembram que André Luiz ficou 8 anos no umbral, preso? Não é? Quando foi que ele conseguiu enxergar os espíritos que estavam à sua volta para que o socorressem? Quando ele fez uma prece. Não foi assim?
E o que fez a prece? Fez com que ele saísse de si mesmo, do patamar das suas dificuldades e entrasse em sintonia. Ali no caso, qual era a sintonia? Poder perceber a espiritualidade que estava ao lado dele e que sempre esteve, mas que não foi percebida por ele, porque ele não tinha condições de enxergar. Por que é que nós muitas vezes fazemos as assistências de desobsessão dentro da casa espírita? Porque o nosso irmão, que está desencarnado, ele não consegue identificar ainda os mentores que vêm auxiliá-lo. Então, muitas vezes, as assistências voltadas para a desobsessão, ela tem essa utilidade, porque o magnetismo do médium, mais materializado, né, os mentores auxiliam para que aquele nosso irmão chegue, mas é através do magnetismo do médium, que ainda é mais animalizado, que ele vai conseguir perceber, ouvir ou receber algumas orientações. Então, por isso que nós nos utilizamos também desse processo da desobsessão, né? Para que esse nosso irmão possa sentir. Muitas vezes ele não consegue nem falar, mas no processo da psicofonia, quando ele se une vibratoriamente com o médium, ele desperta, ele consegue perceber o que está acontecendo com ele, não é? Então, vejam a importância do nosso pensamento, mesmo quando nós estivermos do lado de lá, né? Então, se você for do lado de lá, nunca esqueça, se você acordar de manhã, achar alguma coisa estranha, ninguém te vê, ninguém te ouve, ninguém responde nada para você, faça a prece, faça a prece, porque aí fica mais fácil. Outra condição do nosso pensamento, além de nós emitirmos essas ondas, não é? Que beneficiam e imantam todo o espaço, todo o ambiente com o fruto dos nossos pensamentos, não é? Nós temos ainda a faculdade de nos unir através do pensamento com outros seres, encarnados e desencarnados também. Alguém aqui já pensou em ligar para a mãe, para o pai, para qualquer outra pessoa? Nossa, preciso falar com essa pessoa. E de repente o telefone toca, a pessoa bate na sua porta, chega um e-mail, uma mensagem no celular. Poxa, mas eu queria tanto falar com você. Olha, você adivinhou? Não, não é que nós adivinhamos, nós sentimos a vibração, nos ligamos. Mãe tem muito isso com o filho, não é? Às vezes o filho está passando por uma dificuldade e a mãe liga. Alguém já teve essa sensação, essa experiência? A mãe, filha, está acontecendo alguma coisa com você? A gente já começa a achar que ela é bruxa, né? Procurar a bola de cristal ou ver o que seita que ela pertence, né? Mas não é isso, é o nosso pensamento. Nós estamos tão afinizados, tão unidos pelo pensamento, que muitas vezes nós sentimos de longe que alguém está precisando de nós. Nós nos unimos pelo pensamento. E essa união, ela é positiva, nesse caso, mas ela também pode ser negativa. Nos unimos pelo pensamento a criaturas que amamos, mas também que odiamos. E nós nem percebemos quando odiamos. Aquela ideia fica tão fixa na nossa mente, nós pensamos tanto naquela pessoa o dia todo, alimentando aquela união, que se for recíproca, se ela for realmente, se ela for bilateral, nós temos sério problema. Porque quando nos unimos negativamente a algum ser, nós estamos nos alimentando de uma energia extremamente negativa. No processo obsessivo é isso que acontece. Muitas vezes gerado pela culpa e pelo ódio. O processo obsessivo, ele acontece assim. Nós nos odiamos, não podemos dizer que há uma vítima, porque num processo obsessivo os dois estão ainda falhos com a lei divina, que é a lei do amor, estão doentes, mas se retroalimentam com aquele pensamento. Então nós nos ligamos às vezes de uma maneira tão poderosa que comprometemos até mesmo o funcionamento do nosso corpo físico.
E essa condição do pensamento, ela também funciona no sistema da vibração. Por isso que nós trabalhamos tanto dentro da doutrina espírita pelo nosso pensamento elevado. Por isso que nós temos que tomar tanto cuidado com o teor dos nossos sentimentos e pensamentos. Aqui hoje estamos reunidos porque queremos aprender, não é isso? Porque gostamos da doutrina espírita, porque queremos um alívio para as nossas dores, mas principalmente queremos o aprendizado, e isso nos torna um grupo coeso, um grupo que está afinado em busca de um objetivo. Em outros grupos, em outros campos da sociedade, nós também vamos encontrar isso, né? Dentro de um estádio, nós temos torcedores de determinados times, em vários esportes, se reúnem com aquele objetivo. Espiritualmente, poderíamos comparar a isso também. Nós temos o grupo daqueles que buscam coisas espirituais, nós temos as afinidades com aqueles que buscam mais as coisas materiais. Nós nos afinamos, nós nos reunimos em grupos espirituais, mesmo sem perceber. É assim que selecionamos as nossas amizades. O grande problema é que espiritualmente, muitas vezes, nós não vemos com os olhos físicos as criaturas com as quais nos ligamos. E essa ligação de pensamento, ela às vezes vem de uma maneira muito sutil, nós não percebemos. São as obsessões que nós tratamos como, por exemplo, as obsessões que fascinam, que tentam nos dominar utilizando os nossos defeitos, não é? Alimentando o nosso orgulho. E quando nós percebemos, nós brigamos com toda a família, nós brigamos com todos os amigos, porque achamos que somos melhores do que aqueles que estão à nossa volta. Então é muito importante conhecer a si mesmo, não é? Para nós identificarmos o teor dos nossos pensamentos e como nós estamos alimentando. E vocês poderiam dizer, nossa, mas se nós somos estamos tão suscetíveis de nos ligarmos a esses espíritos, será que aí há a bondade de Deus? Claro que há. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos, não é? E temos que buscar sair dessas situações. E existem meios para isso. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a explicação de como neutralizar essa influência negativa. Primeiro, a prática do bem. Todo aquele que deseja praticar o bem, que se coloca no caminho de não pensar em si, mas de pensar no próximo, de pensar no semelhante, já está, com certeza, num caminho de recuperação. Mas quando nós nos fechamos em nós mesmos e começamos a pensar mais em nós do que no outro, do que na maioria, do que na sociedade, nós com certeza estamos prejudicando a nossa própria vida. Vigiar os nossos pensamentos. É muito perigoso o mau uso do nosso pensamento, a gente não percebe. Então nós começamos, aquele que é ciumento, por exemplo, ele não confia em si, ele não confia no parceiro ou na parceira, ele não confia que tem condição de levar adiante um relacionamento. Às vezes esse ciúme vem de experiências negativas, não importa. Mas existem aqueles que são ciumentos patológicos. Eles têm um ciúme incrível. E começa com um pequeno pensamento. A pessoa não ligou na hora que deveria. Aí você já fica pensando, não ligou por quê? Está trabalhando, está no escritório, tem aquela secretária que é bonita, ou tem aquele colega de trabalho que é atencioso, já deve estar de conversa. E isso vai, e você vai alimentando, e vai criando, e vai fazendo uma manutenção de um pensamento tão negativo, e isso dia após dia
brigas após brigas quando você percebe o relacionamento acabou. De algo que você criou. De um pensamento que você alimentou. É muito importante, quando nós observarmos o começo de um pensamento negativo, primeiro que nós temos que pensar o seguinte: adianta ter ciúme? Quem é ciumento vai conseguir segurar mais aqui, o parceiro ou a parceira? Vai? Não vai. Não é? Então, aquilo que nós podemos fazer é justamente o contrário. Mário Quintana tem um poema que eu gosto muito. Ele diz assim: durante muito tempo, busquei as borboletas, até que me cansei e comecei a cuidar do meu jardim. Quando as flores vieram, as borboletas vieram também. Então, o relacionamento, ele deve nascer dessa troca, dessa doação. Não é o controle, mas é justamente a condição de se dar, a condição de se criar momentos mais adequados dentro do relacionamento, não é? Vamos buscar não trabalhar as discórdias, porque quando nós imaginamos que o outro é contrário aos nossos desejos e aos nossos objetivos, nós estamos alimentando discórdia. E a discórdia é uma fagulha danada. Quando a gente percebe, ela tomou conta de uma família inteira, de um trabalho inteiro, de uma casa espírita, de uma sociedade, da humanidade. Porque nós não aprendemos a chegar a um consenso, né? Trabalhando a discórdia. As más paixões, a paixão, ela é benéfica, como nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. A paixão, ela nos traz o progresso. Mas poderíamos comparar a paixão a um cavalo, que se não está realmente preso nos arreios na nossa mão, né? A paixão pelo crescimento, pelo progresso, pelo estudo. Mas existem paixões também que são danosas. Existem as compulsões, existem aquilo que tentamos trabalhar, tampar os buracos da nossa alma, não é? Com coisas materiais, com paixões, com vícios. E isso só piora o nosso problema. O orgulho. Precisamos muito trabalhar o nosso orgulho. E, voltando àquela frase, penso, logo existo. Mas não basta existir. Nós temos que existir e existir bem. Existir de uma maneira que venha a trabalhar o nosso crescimento. Então, nascer, crescer, né? Nos reproduzirmos e morrermos, isso até os animais fazem. Emmanuel também vai dizer isso. Mas existir, fazendo da nossa vida algo útil para nossa família, para nós mesmos e para a humanidade, isso sim é um desafio. Isso sim é algo que faz valer a nossa existência. Quando nós ainda na fase do nosso crescimento, enquanto crianças, né, se a gente vai voltar lá para a nossa fase de bebê, os pediatras dizem que existe uma fase na vida dos bebês onde ele só percebe a si mesmo. E depois, com o tempo, ele vai começando a perceber a mãe e depois os outros que estão à sua volta. Muitos de nós ainda só estamos percebendo a nós mesmos. Uma grande maioria da humanidade só percebe a si mesma, ainda não percebe o outro, né? Nós ainda não temos a consciência do próximo. Ou se temos, nós não temos empatia, nós não nos colocamos no lugar do outro para ver as suas necessidades, para ver aquilo que nós podemos ajudar, para ver aquilo que realmente pode ser trabalhado para que a vida do outro melhore. E melhorando a vida do outro, a nossa vai melhorar da mesma maneira. E também não basta apenas pensar. Nós temos que pensar adequadamente, direcionando os nossos pensamentos de uma maneira produtiva, utilizando a nossa força de vontade como fator de educação para aquilo que nasce dentro de nós mesmos. Se eu sou uma pessoa pessimista, começo a ter a ideia do pessimismo. Eu tenho que trabalhar esse pessimismo. Não, não é assim. Eu não posso pensar assim. Eu vou educar o meu pensamento, eu vou trazer outros recursos, não é? Então, gente, aqui... Só fechar.
Computador é que nem carro, né? A gente nunca sabe direito como faz. Carro que não é da gente. Educando os nossos pensamentos e direcionando. Porque quando você direciona o seu pensamento, você é dono da sua vida. Quando o seu pensamento não é dominado por você, quem domina a sua vida é o pensamento. No caso, a paixão, no caso, o ódio, no caso, a raiva, o desânimo. Nós temos que tomar o controle da nossa vida e direcionar os nossos pensamentos para a gente poder parar de sofrer. E só tem uma direção que o nosso pensamento possa tomar para realmente fazer valer a nossa vida, que é o amor. Dentro da casa espírita, o pensamento é fator preponderante. Uma reunião espírita, uma reunião, seja ela qual for, dentro da casa espírita, ela tem como objetivo maior o trabalho dos nossos pensamentos. Porque senão nós tornamos inacessível o auxílio da espiritualidade. Muitas vezes nós não sabemos por onde ir. Muitas vezes nós temos dúvidas. Muitas vezes nós precisamos do amparo e do auxílio da equipe espiritual, que esta sabe para onde ir. Esta sabe o que nós precisamos fazer e qual é o nosso papel, qual é o próximo passo. Não que nós não tenhamos poder de decisão, mas nós precisamos de ajuda. Porque uma casa espírita, ela não é só feita de encarnados, mas de desencarnados também. E quando nós, dentro da casa espírita, não digo, evidentemente, não digo que seja aqui, eu digo de uma maneira geral, né? Que aqui, com certeza, a gente sentiu uma vibração muito positiva, mas algo que a gente trabalha muito é o cuidado que nós temos que ter dentro da casa espírita para os melindres, para as discórdias, para as disputas, mesmo que inconscientes, para que nós tenhamos a condição de crescermos todos juntos, não é? Nós precisamos nos amparar mutuamente, nos perdoando, nos amando, tendo uma atitude fraterna uns para com os outros. Porque quando nós nos fortalecemos na união do amor, nós somos, como diz Kardec, o feixe de gravetos que não se rompe. Mas um graveto sozinho, ele quebra fácil. Nós somos frágeis porque somos falíveis e imperfeitos. Então nós precisamos de todos os talentos reunidos para que algo cresça. Nós precisamos do talento da Suzana, do Marcelo, da Denise, da Priscila, Patrícia, de todos, não é? Porque cada um sabe fazer uma coisa. E quando nós nos reunimos em torno de um objetivo, que é o de levar adiante o Espiritismo para o mundo, ou a notícia, a boa nova de Jesus, nós, quando temos esse objetivo, nós nos tornamos fortes. Foi aquilo que nós vimos no congresso, não é? Que acabou de ser realizado. Todos os centros espíritas, as casas espíritas, unidas em torno de um objetivo, fortes, e fizeram com certeza algo muito importante e especial. Vamos pensar muito na qualidade dos nossos pensamentos, vigiando principalmente os negativos, porque o pensamento negativo, ele influencia demasiadamente na nossa saúde. Na Federação de São Paulo, nós temos um tratamento que dirigimos direcionado à depressão. E a depressão nasce de um pensamento infeliz e se mantém pelo alimento que nós damos todos os dias a esse pensamento infeliz. Então, o pensamento vem, mas nós temos que reagir. Nós não podemos nos deixar abater, porque senão a saúde do nosso corpo físico se compromete. Imaginem vocês que nós somos uma usina geradora de energia. O nosso espírito, vibrando no teor dos nossos sentimentos, irradia uma energia para o nosso perispírito. Essa energia irradiada vai atuar em cada célula do nosso corpo, trazendo auxílio ou prejuízo. Por isso que nós dizemos e sabemos que a fé pode curar. Por quê? Porque através da oração, do pensamento positivo, se nós tivermos merecimento e se for realmente o momento, nós podemos nos curar, auxiliando a medicina na busca por esta cura. Mas nós também podemos adoecer,
quando não aceitamos as coisas que a vida nos traz, quando nós não aceitamos quem nós somos, não aceitamos quem nós temos ao nosso lado, não aceitamos o trabalho que temos que realizar, quando não aceitamos a nossa condição financeira, a nossa situação de saúde, a família que temos. A não aceitação e a manutenção dessa revolta mental nos traz muitas vezes a depressão. Então são pensamentos negativos, claro, todos nós temos pensamentos negativos, mas dependendo da intensidade e da frequência com que nós elaboramos esses pensamentos, eles podem nos prejudicar. Porém, precisamos entender que os nossos pensamentos podem ser algemas que nos prendem ao passado e à dor que já sentimos, ou ainda os nossos pensamentos podem ser as asas que nos levarão para longe dessa situação que nós vivemos hoje, porque elas vão nos libertar. O poder de ter uma algema ou uma asa está na nossa mão. Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progrediremos na acesse. Então é uma opção nossa. Tomando consciência do peso do nosso pensamento, nós temos que trabalhar. E, sem dúvida nenhuma, onde é que nós vamos encontrar a sustentação e o direcionamento para onde deve ir o nosso pensamento nas situações mais difíceis? No Evangelho de Jesus. Então, essa é a nossa mensagem. Nosso tempo já estourou. E nós gostaríamos muito de deixar essa mensagem para vocês, não é? Essa reflexão, porque a doutrina todos nós conhecemos. A condição do nosso pensamento nós também conhecemos. Mas enquanto nós não atingirmos ainda a condição de praticar aquilo que conhecemos, nós deixamos a porta aberta para o sofrimento. Quanto mais nós vigiamos o nosso pensamento, quanto mais nós elaboramos aquilo que vai dentro do nosso coração, maiores são as chances de nós sermos homens e mulheres livres. Livres porque dominamos a nossa própria vida. Ok? Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ela é diretora da área de assistência espiritual, mas aqui no Conchos, a nossa melhor maneira de introdução de todo qualquer palestrante é essa. É uma amiga nova da casa que vem conversar conosco, dispensando qualquer outra posição terrestre. Não é? Então, com muita alegria que a gente recebe a Cássia e ela vai falar sobre o penso, logo existe. Tá, obrigada. Seja bem-vindo. Obrigada. Falo aqui? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite carinhoso do Marcelo, da Suzana, aos benfeitores amigos desta casa e a todos vocês que estão aqui hoje, não é? Nós queremos também parabenizar pelo evento, estivemos lá e realmente foi algo ímpar, onde nós tivemos a oportunidade de nos banharmos ali com informações, com pensamentos, com a vibração amorosa daquele espaço, daquele ambiente. E sempre que a gente se retira de uma ocasião dessa, nós saímos fortalecidos, reconfortados e parece que as nossas energias são recarregadas, né? E a gente começa de novo a trabalhar, porque não existe outro caminho senão do estudo, do trabalho e do amor. Então hoje nós escolhemos como tema, quando nos disseram sobre esta palestra, nós pensamos em falar sobre o pensamento. E aqui nós colocamos a figura de uma criança e logo abaixo uma frase. A criança para ilustrar o quanto nós ainda engatinhamos na condição de entender a grandiosidade da utilização do nosso pensamento. Uma força tão grande, uma condição que poderia e que poderá nos trazer muito crescimento, mas que nós ainda não sabemos como utilizar adequadamente. Às vezes, teoricamente, até sabemos, mas na hora da prática
ficamos devendo para aquilo que nós já entendemos como sendo necessário. Então nós colocamos uma frase de René Descartes, que ele diz o seguinte: penso, logo existo. Descartes foi um filósofo e no momento que ele criou essa frase, ele estava então refletindo, como todo bom filósofo, né? Pensando, maturando, idealizando o seu pensamento. Nós todos sabemos que a doutrina espírita tem a parte filosófica e ela é uma das vertentes, um dos tripés da nossa querida doutrina. E nessa condição de elaboração mental, ele questionava, ele se perguntava sobre a existência, sobre a vida, sobre o que era real, verdadeiro ou não. E ele disse, de repente, espera um pouco, eu estou pensando, eu estou idealizando, eu estou vivo, então eu existo. E ali ele começa realmente a se observar como uma individualidade, como algo a mais do que o normal, algo a mais do que aquilo que antes ele estava elaborando mentalmente. Então, nós sabemos, quando nós observamos tudo que nos cerca, nós entendemos que, também vindo de vários escritores, vários autores espirituais, que tudo na vida nasceu pelo pensamento. Todo o universo ele foi criado a partir do pensamento de Deus. Então Deus pensou, desejou e criou. Se nós observarmos o tamanho do universo, ou aquilo que hoje nós já conseguimos compreender como sendo o infinito, o universo, nós vamos perceber a condição da potência desse pensamento do Criador. Ele pensou, desejou e o universo foi criado. Cada um de nós foi criado a partir do pensamento de Deus. Parece pouco, mas com certeza todos nós que somos seus filhos temos possibilidades semelhantes, não é? Dentro claro, da relatividade. E quando Deus criou a todos nós, Ele se utilizou da matéria, mas o seu pensamento atua sobre a matéria. E nós vamos então perceber que, segundo André Luiz, nós vivemos no hálito de Deus. Nós somos como peixes mergulhados dentro do oceano da vida. Cada peixe tem a sua beleza, cada peixe tem a sua história, cada peixe tem a sua possibilidade, mas fomos todos criados por Deus. E vivemos dentro desse hálito do Criador, vivemos dentro da sua vibração amorosa que acolhe, que nos envolve e que possibilita o nosso crescimento. Por maior que seja a nossa dificuldade, hoje até nós conversávamos isso no estudo, no preparo, por maior que seja a nossa dificuldade, nós temos sempre que lembrar que nós não estamos sozinhos, que nós vivemos submersos no amor de Deus. O que às vezes nos falta é a condição de perceber, porque nós nos fechamos, nós deixamos de ser peixe para ser ostra, né? Fechados em nós mesmos e deixando de nos banhar com todas as potencialidades que Deus criou para nós e nos cerca. Para que um dia nós realmente venhamos a ser um arcanjo, não é? Emmanuel fala no livro Fonte Viva que cada um de nós trilhou um caminho muito grande até chegarmos até hoje. Temos que, hoje como estamos, e vamos ainda ter que trilhar um caminho mais longo ainda, né? Emmanuel nos diz que o nosso caminho será do átomo ao arcanjo, nos lembrando sobre a condição da nossa vivência nos três reinos, o aprendizado que nós realizamos em cada uma das etapas do nosso crescimento espiritual. As coisas não se realizam de um dia para a noite. Nós sabemos da dificuldade que foi a nossa vida até aqui, mas por essa dificuldade nós não podemos deixar de agradecer a Deus, porque nunca nos faltou o apoio, nunca nos faltou a sustentação para que nós
chegássemos até onde estamos hoje. Alguns de nós podem não se achar merecedor, alguns de nós podem não se dar o valor adequado, reclamar da vida, reclamar das situações que hoje esteja vivenciando, mas a gente costuma dizer que, se nós pararmos para perceber, você nunca esteve tão bem quanto você é hoje. Nós nunca estivemos tão bem na história das nossas vidas como hoje, porque a reencarnação, ela é dinâmica. Ontem nós estávamos de uma maneira, hoje estamos de outra, amanhã vamos estar de outra forma. Então, mesmo dentro das maiores dificuldades, nós não podemos esquecer daquilo que já fomos. Gostaria que vocês pensassem no primeiro dia que vocês adentraram esta casa, ou ainda no primeiro dia que vocês conheceram a doutrina espírita. Lembraram? Alguns começam com um livro, outros começam com uma palestra. Houve algum crescimento? Sim ou não? Evidente. Então, muito. Outros, mais ou menos. Mas mesmo mais ou menos teve, não é? Nós ainda engatinhamos, nós ainda estamos ali aprendendo, mas cada dia é fator decisivo no nosso aprendizado. Ontem nós fomos dormir com uma ideia. Pensamos, refletimos, elaboramos mentalmente, né? Às vezes a gente até puxa a própria orelha e acorda com uma outra ideia, ou mesmo durante o dia nós mudamos de ideia. Mas o que é esse mudar de ideia? O que é essa condição de reflexão? Por onde será que tudo isso nasce? Como será que isso é possível? Não é? Porque do átomo ao arcanjo, o que nós estamos definitivamente lutando para conquistar é... Obrigada. Além de cantar bem, ela é gentil, gente. Que beleza. Então, além de nós buscarmos essa condição do crescimento, nós precisamos buscar os mecanismos que nos tragam a condição de entender quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, não é? Então, tudo isso é muito importante para nos auxiliar neste caminho de crescimento. Elaborar mentalmente tudo aquilo que é necessário para que nós possamos nos conscientizar racionalmente daquilo que precisa ser compreendido. Precisamos entender que somos co-criadores. E isso é algo muito interessante, porque eu não sei se vocês já pararam para pensar ou para perceber, mas tudo nasce de um sentimento. Nós sentimos, pensamos e agimos. Então, tudo vem do nosso sentimento. Só que esse sentimento, no nosso estágio evolutivo atual, ele ainda é muito instável, ele ainda está baseado na nossa visão limitada da vida. O nosso sentimento, ele vem como algo gerado pelo instinto, ele vem como algo incontrolável muitas vezes. Basta que alguém pise no nosso calo, no nosso joanete, no nosso esporão. Basta que alguém fira o nosso orgulho, a nossa vaidade, que alguém nos frustre, que alguém tire o doce da nossa boca. E isso é incontrolável. Quando nós nos sentimos feridos ou atacados, o sentimento vem. É assim ou não é? Isso pode ser físico ou pode ser emocional. Mas o sentimento, ele existe. Ninguém pensa primeiro para depois sentir. Nós sentimos primeiro. Quem aqui já se apaixonou? Levante a mão, por favor. Graças a Deus, a maioria. E esse sentir-se apaixonado, ele nos traz sensações maravilhosas. Pelo menos nos primeiros 2, 3 anos da vida, enquanto a paixão está ali avassaladora, isso é maravilhoso, né? Depois fica melhor ainda, porque a gente deixa de estar apaixonado e aprende a amar, e aí são outras situações, isso melhora, né? Quando nós sabemos encaminhar o sentimento. Mas a paixão é algo que vem e você não pensa.
Quando você percebe, você está sonhando com a pessoa amada, sentindo como se estivesse flutuando, não é? É o sentimento que vem e que toma conta de nós. Mas o sentimento apenas sozinho, ele é perigoso, porque nós ainda não aprendemos nós ainda não possuímos os sentimentos adequados, corretos, né? Então nós precisamos do nosso pensamento, da nossa vontade, para direcionar, controlar e educar os nossos sentimentos. Porque se o pensamento não entra em ação para isso, as nossas atitudes serão extremamente danosas para a nossa vida. Então, quando nós entendemos que somos co-criadores, quando nós nos conscientizamos disso, nós precisamos realmente identificar a potência do nosso pensamento. O pensamento, ele é inerente ao espírito. Cada um de nós nasceu já com a condição de pensar, mas o fruto deste pensamento, ele não é algo abstrato. O fruto do pensamento se torna matéria mental. Nós já estudamos, talvez a grande maioria de nós já tenha estudado sobre isso. Nós plasmamos, nós idealizamos e nós alimentamos a matéria mental. Nós nunca, só para ilustrar a força do nosso pensamento, nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno uma passagem muito interessante de um senhor que vai visitar um amigo, e este amigo estava pensando, elaborando mentalmente, acabara de ler um livro sobre anjos e demônios, não é? E ele então começou a pensar na figura diabólica, na figura do demônio pequenininho, né? Do demônio que fica pulando, que fica ali perturbando a todos. E ele pensou tanto nisso, que ele acabou criando mentalmente, dando forma e alimentando aquilo que era fruto do seu pensamento. Chegou um colega, um companheiro, que tinha a condição de enxergar melhor, né, que tinha uma vidência, e ele viu na sala um diabinho pulando daqui para lá, e ele não conseguiu entender o que estava acontecendo, até que o seu anfitrião lhe informou que ele havia realmente pensado durante muito tempo naquela figura pequenininha. Então vejam, ele criou, ele alimentou e ele fez a manutenção da sua criação mental. Nós atendemos muitas pessoas lá na Federação Espírita, como vocês, evidentemente, muitas pessoas nos visitam buscando ajuda, apoio, e lá nós temos um departamento, não sei aqui como vocês chamam, mas é o DEPOI, o que em muitas casas espíritas é o atendimento fraterno, não é? Então a pessoa chega e ali com alguma dificuldade, conta o seu problema, nos traz as suas dificuldades, e todos nós somos muito atentos, porque algumas pessoas, no treinamento que nós damos aos colaboradores, nós pedimos para que realmente fiquem muito atentos, porque nós recebemos um grande número de pessoas. Alguns estão com ideias que precisam de um atendimento de emergência, principalmente os suicidas, aqueles que estão com uma dor muito grande. Então nós temos um cuidado, como todas as casas, nesse sentido. E de repente, num determinado dia, chega uma companheira para a dirigente do DEPOI, que é esse atendimento fraterno, diz: olha, para a dirigente do dia, olha, por favor me acompanhe, porque nós estamos com um caso muito sério. Essa pessoa tinha a condição da vidência, ela enxergava, e ela disse: olha, eu vejo uma faca plasmada na cabeça da pessoa, ela está pensando em se matar. Mas o engraçado é que ela não disse nada para mim. E eu fico preocupada, porque de repente ela não está querendo dizer o que está acontecendo com ela. Será que eu só podia atendê-la? A dirigente então vai até a assistida e começa a conversar com ela, com todo jeito, com todo tato. Minha filha, me diga o que está acontecendo. Tá tudo bem com você? Tá, tudo bem. Eu estou com alguns problemas, mas nada sério. Gostaria mesmo de tomar um passe, assistir algumas palestras.
Mas você tem certeza que não tem nada acontecendo com você? Não tem nada te preocupando, nada tirando o seu sossego? Olha, na verdade tem. Eu saí de casa e deixei meus 2 filhos em casa. Um de 5 e um de 8 anos. O de 8 é meio distraído e o de 5 é terrível. E eu estou preocupada porque eu deixei uma faca em cima da pia. De tanto pensar na faca, ela acabou criando mentalmente, claro que ela tinha uma condição diferenciada com relação ao ectoplasma e tudo mais, mas ela, não para todo mundo, ela não materializou, mas ela, de tanto pensar na faca, a pessoa que tinha uma condição melhor de evidência viu a faca plasmada em cima da sua cabeça. Então, cuidado com aquilo que nós estamos pensando. Dá uma limpadinha, não é? Porque às vezes nós plasmamos, às vezes não, nós plasmamos em nosso redor aquilo que mais pensamos. Então nós criamos, vejam como Deus é maravilhoso. Um dia nós seremos co-criadores do universo, mas estamos passando por um período de aprendizado, tentando elaborar e criar as coisas da nossa própria vida. E a grande maioria de nós ainda não passou na lição, ainda não conseguiu passar no teste, né? Então, temos que observar ao nosso redor aquilo que nós criamos, daquilo que nós fazemos a manutenção dos nossos pensamentos, porque existem certos sentimentos que chegam, isso a gente não pode evitar. Mas pegar o sentimento, alimentá-lo todo dia, dar a ele todo dia uma ração, uma comidinha, pegar ele no colo e ficar embalando, não é? Um pensamento negativo, isso vai nos levar, como disse Emmanuel na lição do começo, não é? Quando nós não conseguimos cortar os pensamentos negativos, quando nós não conseguimos dar a eles o encaminhamento adequado, nós não somos mais senhores da nossa vida. Quem manda na nossa vida são os pensamentos que nós alimentamos. E quando nós alimentamos pensamentos negativos, eles vão atuar de forma tão danosa, podendo prejudicar até mesmo a nossa saúde. Mas como é que isso funciona? Nós sabemos, estudando André Luiz, quem quiser um pouco mais de informação, nós encontramos, principalmente no livro Mecanismos da Mediunidade, uma verdadeira enciclopédia sobre o poder do pensamento, mediunidade e pensamento. E lá, André Luiz, ele vai descrever de uma forma muito feliz a condição das ondas mentais. Eu sinto, penso. Pela minha vontade, o meu pensamento, ele caminha no universo através do fluido cósmico por ondas. Aliás, o nosso universo, ele é recheado de ondas. Alguém gostaria de me dar um exemplo de ondas que nós conhecemos? Onda de calor, ondas sonoras, que mais? Eletromagnéticas. Quem se lembra do micro? Ondas, né? Nós temos vários aparelhos que funcionam desta maneira. Aparelhos que fazem exames no nosso corpo físico, né? Nós temos o raio-x, nós temos vários aparelhos que trabalham por essa emissão de ondas que caminham também pelo universo, não é? Só que a onda do pensamento, ela é ilimitada. As ondas materiais, elas têm um certo limite, mas a onda do pensamento, as ondas mentais, elas caminham pelo infinito. Então as ondas, elas funcionam mais ou menos assim. Se vocês olharem o desenho, logo no começo, quando nós temos essa onda vermelha, aqui nós temos as ondas longas. Elas demoram para fazer o percurso. É como se elas encontrassem uma certa resistência, porque elas não têm força. E elas são, na verdade, emitidas por uma energia muito pesada.
Então elas demoram para se propagar. Logo no meio nós temos as ondas médias. Então, aqui no meio nós vamos encontrar, logo no começo, desculpem, quem emite essas ondas mais longas são pensamentos mais negativos, são criaturas mais primitivas, pessoas que ainda estão, ou momentaneamente, ou na sua constituição física, pessoas que têm maiores dificuldades no campo do sentimento. São mais materializados, mais pesados, então elas demoram para caminhar. Logo no meio nós temos já as ondas médias. Então nós encontramos aí as pessoas que já têm um pensamento, já têm um sentimento mais depurado. E as ondas azuis, as que estão aqui no último espaço, André Luiz vai nos dizer que estas ondas são emitidas já por criaturas celestes. São ondas super, ultra curtas. Então, o pensamento dos espíritos mais elevados, ele é assim. Ele é muito rápido. Ele é muito potente, porque ele é menos materializado. Quando nós chegamos no centro espírita, não é? Então a nossa... Como é o nome? Priscila? Não? Patrícia. Ela cantou para nós. Por que ela cantou para nós? Quem sabe? Ninguém sabe? Exatamente. Para harmonizar. A música, ela é muito potente nesse sentido. Para harmonizar, para trabalhar os nossos sentimentos, não é? A Denise, é isso? Ela trabalhou conosco um capítulo do Fonte Viva, justamente para que o nosso pensamento pudesse o quê? Sair do chão. Para que nós pudéssemos esquecer as nossas dificuldades mais urgentes, para que nós deixássemos do lado de fora as nossas dificuldades, os nossos problemas. E para que o nosso pensamento ganhasse mais força e pudesse se unir aos pensamentos dos mentores que aqui estão. Porque quando nós temos um pensamento negativo, ele fica tão pesado que nós não conseguimos entrar na sintonia com a espiritualidade. E a espiritualidade, aqui neste salão, quando nós auxiliamos, quando nós nos ligamos ao Evangelho, ao amor, ao bem, quando a nossa vontade é de nos melhorarmos, de buscarmos algo melhor para a nossa vida, nós elevamos o nosso pensamento. Elevando o pensamento, entramos em sintonia com a espiritualidade. Entrando na sintonia com a espiritualidade, eles conseguem nos auxiliar. Quem lê o Nosso Lar? Vocês se lembram que André Luiz ficou 8 anos no umbral, preso? Não é? Quando foi que ele conseguiu enxergar os espíritos que estavam à sua volta para que o socorressem? Quando ele fez uma prece. Não foi assim? E o que fez a prece? Fez com que ele saísse de si mesmo, do patamar das suas dificuldades e entrasse em sintonia. Ali no caso, qual era a sintonia? Poder perceber a espiritualidade que estava ao lado dele e que sempre esteve, mas que não foi percebida por ele, porque ele não tinha condições de enxergar. Por que é que nós muitas vezes fazemos as assistências de desobsessão dentro da casa espírita? Porque o nosso irmão, que está desencarnado, ele não consegue identificar ainda os mentores que vêm auxiliá-lo. Então, muitas vezes, as assistências voltadas para a desobsessão, ela tem essa utilidade, porque o magnetismo do médium, mais materializado, né, os mentores auxiliam para que aquele nosso irmão chegue, mas é através do magnetismo do médium, que ainda é mais animalizado, que ele vai conseguir perceber, ouvir ou receber algumas orientações. Então, por isso que nós nos utilizamos também desse processo da desobsessão, né? Para que esse nosso irmão possa sentir. Muitas vezes ele não consegue nem falar, mas no processo da psicofonia, quando ele se une vibratoriamente com o médium, ele desperta, ele consegue perceber o que está acontecendo com ele, não é?
Então, vejam a importância do nosso pensamento, mesmo quando nós estivermos do lado de lá, né? Então, se você for do lado de lá, nunca esqueça, se você acordar de manhã, achar alguma coisa estranha, ninguém te vê, ninguém te ouve, ninguém responde nada para você, faça a prece, faça a prece, porque aí fica mais fácil. Outra condição do nosso pensamento, além de nós emitirmos essas ondas, não é? Que beneficiam e imantam todo o espaço, todo o ambiente com o fruto dos nossos pensamentos, não é? Nós temos ainda a faculdade de nos unir através do pensamento com outros seres, encarnados e desencarnados também. Alguém aqui já pensou em ligar para a mãe, para o pai, para qualquer outra pessoa? Nossa, preciso falar com essa pessoa. E de repente o telefone toca, a pessoa bate na sua porta, chega um e-mail, uma mensagem no celular. Poxa, mas eu queria tanto falar com você. Olha, você adivinhou? Não, não é que nós adivinhamos, nós sentimos a vibração, nos ligamos. Mãe tem muito isso com o filho, não é? Às vezes o filho está passando por uma dificuldade e a mãe liga. Alguém já teve essa sensação, essa experiência? A mãe, filha, está acontecendo alguma coisa com você? A gente já começa a achar que ela é bruxa, né? Procurar a bola de cristal, ou ver o que seita que ela pertence, né? Mas não é isso, é o nosso pensamento. Nós estamos tão afinizados, tão unidos pelo pensamento, que muitas vezes nós sentimos de longe que alguém está precisando de nós. Nós nos unimos pelo pensamento. E essa união, ela é positiva, nesse caso, mas ela também pode ser negativa. Nos unimos pelo pensamento a criaturas que amamos, mas também que odiamos. E nós nem percebemos quando odiamos. Aquela ideia fica tão fixa na nossa mente, nós pensamos tanto naquela pessoa o dia todo, alimentando aquela união, que se for recíproca, se ela for realmente, se ela for bilateral, nós temos sério problema. Porque quando nos unimos negativamente a algum ser, nós estamos nos alimentando de uma energia extremamente negativa. No processo obsessivo é isso que acontece. Muitas vezes gerado pela culpa e pelo ódio. O processo obsessivo, ele acontece assim. Nós nos odiamos, não podemos dizer que há uma vítima, porque num processo obsessivo os dois estão ainda falhos com a lei divina, que é a lei do amor, estão doentes, mas se retroalimentam com aquele pensamento. Então nós nos ligamos às vezes de uma maneira tão poderosa que comprometemos até mesmo o funcionamento do nosso corpo físico. E essa condição do pensamento, ela também funciona no sistema da vibração. Por isso que nós trabalhamos tanto dentro da doutrina espírita pelo nosso pensamento elevado. Por isso que nós temos que tomar tanto cuidado com o teor dos nossos sentimentos e pensamentos. Aqui hoje estamos reunidos porque queremos aprender, não é isso? Porque gostamos da doutrina espírita, porque queremos um alívio para as nossas dores, mas principalmente queremos o aprendizado, e isso nos torna um grupo coeso, um grupo que está afinado em busca de um objetivo. Em outros grupos, em outros campos da sociedade, nós também vamos encontrar isso, né? Dentro de um estádio, nós temos torcedores de determinados times, em vários esportes, se reúnem com aquele objetivo. Espiritualmente, poderíamos comparar a isso também. Nós temos o grupo daqueles que buscam coisas espirituais, nós temos as afinidades com aqueles que buscam mais as coisas materiais. Nós nos afinamos, nós nos reunimos em grupos espirituais, mesmo sem perceber. É assim que selecionamos as nossas amizades.
O grande problema é que espiritualmente, muitas vezes, nós não vemos com os olhos físicos as criaturas com as quais nos ligamos. E essa ligação de pensamento, ela às vezes vem de uma maneira muito sutil, nós não percebemos. São as obsessões que nós tratamos como, por exemplo, as obsessões que fascinam, que tentam nos dominar utilizando os nossos defeitos, não é? Alimentando o nosso orgulho. E quando nós percebemos, nós brigamos com toda a família, nós brigamos com todos os amigos, porque achamos que somos melhores do que aqueles que estão à nossa volta. Então é muito importante este conhecer a si mesmo, não é? Para nós identificarmos o teor dos nossos pensamentos e como nós estamos alimentando. E vocês poderiam dizer, nossa, mas se nós somos estamos tão suscetíveis de nos ligarmos a esses espíritos, será que aí há a bondade de Deus? Claro que há. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos, não é? E temos que buscar sair dessas situações. E existem meios para isso. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a explicação de como neutralizar essa influência negativa. Primeiro, a prática do bem. Todo aquele que deseja praticar o bem, que se coloca no caminho de não pensar em si, mas de pensar no próximo, de pensar no semelhante, já está, com certeza, num caminho de recuperação. Mas quando nós nos fechamos em nós mesmos e começamos a pensar mais em nós do que no outro, do que na maioria, do que na sociedade, nós com certeza estamos prejudicando a nossa própria vida. Vigiar os nossos pensamentos. É muito perigoso o mau uso do nosso pensamento, a gente não percebe. Então nós começamos, aquele que é ciumento, por exemplo, ele não confia em si, ele não confia no parceiro ou na parceira, ele não confia que tem condição de levar adiante um relacionamento. Às vezes esse ciúme vem de experiências negativas, não importa. Mas existem aqueles que são ciumentos patológicos. Eles têm um ciúme incrível. E começa com um pequeno pensamento. A pessoa não ligou na hora que deveria. Aí você já fica pensando, bom, não ligou por quê? Está trabalhando, está no escritório, tem aquela secretária que é bonita, ou tem aquele colega de trabalho que é atencioso, já deve estar de conversa. E isso vai, e você vai alimentando, e vai criando, e vai fazendo uma manutenção de um pensamento tão negativo, e isso dia após dia, brigas após brigas, quando você percebe o relacionamento acabou, de algo que você criou, de um pensamento que você alimentou. É muito importante, quando nós observarmos o começo de um pensamento negativo, primeiro que nós temos que pensar o seguinte: adianta ter ciúme? Quem é ciumento vai conseguir segurar mais aqui, o parceiro ou a parceira? Vai? Não vai. Não é? Então, aquilo que nós podemos fazer é justamente o contrário. Mário Quintana tem um poema que eu gosto muito. Ele diz assim: durante muito tempo busquei as borboletas, até que me cansei e comecei a cuidar do meu jardim. Quando as flores vieram, as borboletas vieram também. Então, o relacionamento, ele deve nascer dessa troca, dessa doação. Não é o controle, mas é justamente a condição de se dar, a condição de se criar momentos mais adequados dentro do relacionamento, não é? Vamos buscar não trabalhar as discórdias, porque quando nós imaginamos que o outro é contrário aos nossos desejos e aos nossos objetivos, nós estamos alimentando a discórdia. E a discórdia,
é uma fagulha danada. Quando a gente percebe, ela tomou conta de uma família inteira, de um trabalho inteiro, de uma casa espírita, de uma sociedade, da humanidade. Porque nós não aprendemos a chegar a um consenso, né? Trabalhando a discórdia. As más paixões, a paixão, ela é benéfica, como nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. A paixão, ela nos traz o progresso. Mas poderíamos comparar a paixão a um cavalo, que se não está realmente preso nos arreios na nossa mão, né? A paixão pelo crescimento, pelo progresso, pelo estudo. Mas existem paixões também que são danosas. Existem as compulsões, existem aquilo que tentamos trabalhar, tampar os buracos da nossa alma, não é? Com coisas materiais, com paixões, com vícios, e isso só piora o nosso problema. O orgulho. Precisamos muito trabalhar o nosso orgulho. E, voltando àquela frase, penso, logo existo, mas não basta existir. Nós temos que existir e existir bem. Existir de uma maneira que venha a trabalhar o nosso crescimento. Então, nascer, crescer, né? Nos reproduzirmos e morrermos, isso até os animais fazem. Emmanuel também vai dizer isso. Mas existir, fazendo da nossa vida algo útil para nossa família, para nós mesmos e para a humanidade, isso sim é um desafio. Isso sim é algo que faz valer a nossa existência. Quando nós ainda na fase do nosso crescimento, enquanto crianças, né, se a gente vai voltar lá para a nossa fase de bebê, os pediatras dizem que existe uma fase na vida dos bebês onde ele só percebe a si mesmo. E depois, com o tempo, ele vai começando a perceber a mãe e depois os outros que estão à sua volta. Muitos de nós ainda só estamos percebendo a nós mesmos. Uma grande maioria da humanidade só percebe a si mesma, ainda não percebe o outro, né? Nós ainda não temos a consciência do próximo. Ou se temos, nós não temos empatia, nós não nos colocamos no lugar do outro para ver as suas necessidades, para ver aquilo que nós podemos ajudar, para ver aquilo que realmente pode ser trabalhado para que a vida do outro melhore. E melhorando a vida do outro, a nossa vai melhorar da mesma maneira. E também não basta apenas pensar. Nós temos que pensar adequadamente, direcionando os nossos pensamentos de uma maneira produtiva, utilizando a nossa força de vontade como fator de educação para aquilo que nasce dentro de nós mesmos. Se eu sou uma pessoa pessimista, começo a ter a ideia do pessimismo. Eu tenho que trabalhar esse pessimismo. Não, não é assim. Eu não posso pensar assim. Eu vou educar o meu pensamento, eu vou trazer outros recursos, não é? Então, gente, aqui... Só fechar. O computador é que nem carro, né? A gente nunca sabe direito como faz. Carro que não é da gente. Educando os nossos pensamentos e direcionando. Porque quando você direciona o seu pensamento, você é dono da sua vida. Quando o seu pensamento não é dominado por você, quem domina a sua vida é o pensamento. No caso, a paixão, no caso, o ódio, no caso, a raiva, o desânimo. Nós temos que tomar o controle da nossa vida e direcionar os nossos pensamentos para a gente poder parar de sofrer. E só tem uma direção que o nosso pensamento possa tomar para realmente fazer valer a nossa vida, que é o amor. Dentro da casa espírita, o pensamento é fator preponderante. Uma reunião espírita, uma reunião, seja ela qual for, dentro da casa espírita, ela tem como objetivo maior o trabalho dos nossos pensamentos. Porque senão nós tornamos inacessível o auxílio da espiritualidade. Muitas vezes nós não sabemos por onde ir. Muitas vezes nós temos dúvidas. Muitas vezes nós precisamos do amparo e do auxílio da equipe espiritual, que esta sabe para onde ir. Esta sabe o que nós precisamos fazer e qual é o nosso papel, qual é o próximo passo,
Não que nós não tenhamos poder de decisão, mas nós precisamos de ajuda. Porque uma casa espírita, ela não é só feita de encarnados, mas de desencarnados também. E quando nós, dentro da casa espírita, não digo, evidentemente, não digo que seja aqui, eu digo de uma maneira geral, né? Porque aqui, com certeza, a gente sentiu uma vibração muito positiva, mas algo que a gente trabalha muito é o cuidado que nós temos que ter dentro da casa espírita para os melindres, para as discórdias, para as disputas, mesmo que inconscientes, para que nós tenhamos a condição de crescermos todos juntos, não é? Nós precisamos nos amparar mutuamente, nos perdoando, nos amando, tendo uma atitude fraterna uns para com os outros, porque quando nós nos fortalecemos na união do amor, nós somos, como diz Kardec, o feixe de gravetos que não se rompe. Mas um graveto sozinho, ele quebra fácil. Nós somos frágeis, porque somos falíveis e imperfeitos. Então nós precisamos de todos os talentos reunidos para que algo cresça. Nós precisamos do talento da Suzana, do Marcelo, da Denise, da Priscila, Patrícia, de todos, não é? Porque cada um sabe fazer uma coisa. E quando nós nos reunimos em torno de um objetivo, que é o de levar adiante o Espiritismo para o mundo, ou a notícia, a boa nova de Jesus, nós, quando temos esse objetivo, nós nos tornamos fortes. Foi aquilo que nós vimos no Congresso, não é? Que acabou de ser realizado. Todos os centros espíritas, as casas espíritas, unidas em torno de um objetivo, fortes, e fizeram com certeza algo muito importante e especial. Vamos pensar muito na qualidade dos nossos pensamentos, vigiando principalmente os negativos, porque o pensamento negativo, ele influencia demasiadamente na nossa saúde. Na Federação de São Paulo, nós temos um tratamento que dirigimos direcionado à depressão. E a depressão nasce de um pensamento infeliz e se mantém pelo alimento que nós damos todos os dias a esse pensamento infeliz. Então, o pensamento vem, mas nós temos que reagir. Nós não podemos nos deixar abater, porque senão a saúde do nosso corpo físico se compromete. Imaginem vocês que nós somos uma usina geradora de energia. O nosso espírito, vibrando no teor dos nossos sentimentos, irradia uma energia para o nosso perispírito. Essa energia irradiada vai atuar em cada célula do nosso corpo, trazendo auxílio ou prejuízo. Por isso que nós dizemos e sabemos que a fé pode curar. Por quê? Porque através da oração, do pensamento positivo, se nós tivermos merecimento e se for realmente o momento, nós podemos nos curar, auxiliando a medicina na busca por esta cura. Mas nós também podemos adoecer quando não aceitamos as coisas que a vida nos traz, quando nós não aceitamos quem nós somos, não aceitamos quem nós temos ao nosso lado, não aceitamos o trabalho que temos que realizar, quando não aceitamos a nossa condição financeira, a nossa situação de saúde, a família que temos. A não aceitação e a manutenção dessa revolta mental nos traz muitas vezes a depressão. Então são pensamentos negativos, claro, todos nós temos pensamentos negativos, mas dependendo da intensidade e da frequência com que nós elaboramos esses pensamentos, eles podem nos prejudicar. Porém, precisamos entender que os nossos pensamentos podem ser algemas que nos prendem ao passado e à dor que já sentimos, ou ainda os nossos pensamentos podem ser as asas que nos levarão para longe dessa situação que nós vivemos hoje, porque elas vão nos libertar. O poder de ter uma algema ou uma asa está na nossa mão. Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progrediremos na acesse. Então é uma opção nossa.
tomando consciência do peso do nosso pensamento, nós temos que trabalhar. E, sem dúvida nenhuma, onde é que nós vamos encontrar a sustentação e o direcionamento para onde deve ir o nosso pensamento nas situações mais difíceis? No Evangelho de Jesus. Então, essa é a nossa mensagem. Nosso tempo já estourou. E nós gostaríamos muito de deixar essa mensagem para vocês, não é? Essa reflexão, porque a doutrina todos nós conhecemos. A condição do nosso pensamento nós também conhecemos. Mas enquanto nós não atingirmos ainda a condição de praticar aquilo que conhecemos, nós deixamos a porta aberta para o sofrimento. Quanto mais nós vigiamos o nosso pensamento, quanto mais nós elaboramos aquilo que vai dentro do nosso coração, maiores são as chances de nós sermos homens e mulheres livres. Livres porque dominamos a nossa própria vida. Ok? Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe.